Penúltima questão. Essa questão eu só coloquei porque ela é interessante. Eu gostaria que vocês mandassem questões para mim fazer, viu? Porque eu não gosto muito de estar escolhendo, não. Eu escolhi porque ela já foi feita em MA12. Mas ela é feita em MA12 de outra forma. Inclusive isso aqui é uma recorrência, né? Aí a recorrência a gente resolve por um método que tem lá próprio para ele. Aqui ele vai estar usando o fato de que isso é uma PA. Na verdade, quando eu li a primeira vez, eu não entendi. Ele disse assim, como isso aqui é uma PA, até escreveu, eu tirei a história de que isso aqui é uma PA. Eu só escrevi isso aqui. Não coloquei que era uma PA. Mas isso é uma PA. Daqui a pouco eu explico. Então, vamos lá. Dado um conjunto de retas no plano... Sim, a forma como ele define, ele aqui está definindo como é que é o número máximo de regiões. Como é que se determina o número máximo de regiões. Dado, lá em MA12 não explica isso. Dado um conjunto de retas do plano, elas determinam um número máximo de regiões quando estão na chamada posição geral. Eu nunca ia pensar nisso, mas é muito interessante porque realmente define o número máximo. Isto é, ele está aqui dizendo o que é isso, o que é posição geral. Elas são concorrentes duas a duas, então todo mundo é concorrente, né? Então tem lá R1, R2, R3, R4, etc. Rn. Então, essa é concorrente com essa é concorrente com essa é concorrente com essa, ou seja, todas se intersectam. Aí, o que ele está dizendo aqui é que ele vai intersectar uma única vez. Vamos ver. São concorrentes duas a duas. E três retas nunca têm um ponto em comum. Então elas vão se intersectar exatamente uma vez. Essa com essa. Na verdade sempre, né? Duas retas só podem se intersectar uma vez. Estou com besteira, estou falando merda aqui. Então uma reta, a outra só pode intersectar essa uma vez mesmo. Não tem outro jeito não. Uma vai para um canto, outra para o outro. A não ser que seja coincidente, né? O único jeito de ter mais de um ponto. Que besteira. A questão é que três delas não vão se intersectar no mesmo ponto. Então vamos lá para nossas duas. Tá aqui as duas. A terceira, quando eu for fazer, eu não vou poder passar ela aqui. Que aí não vai dar um número máximo de regiões. A região aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu não fizer a besteira de passar lá naquele ponto, aí eu vou ter uma região, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma a mais. Né? Então, o que ele está falando é isso. Aí, fazer com que elas se intersectem, né? Uma intersecta todas as outras e três ou mais não vão se intersectar no mesmo ponto. 3 ou mais, porque se eu tiver 3 ou mais, eu vou ter 3. Então, quando ele diz aqui 3 nunca tem um ponto em comum, ele está desobrigando que 4 também tenha. 4 também não vai ter, porque se 4 tiver, 3 tem ponto em comum. Essas 3 tem, se essas 4 tiver, né? Essas 3, né? A1, A3 e A4. Então, assim, dizer que 3 não vai ter ponto em comum, ele está dizendo que somente 2 vão ter ponto em comum. Nunca 3, nunca 4, nunca 5, nunca todas com o mesmo ponto em comum. Ok? E isso vai definir o número máximo de regiões. Aliás, ele está definindo como posição máxima, né? E se tiver em posição geral. Se tiver em posição geral, eu tenho o número máximo de regiões. Aí aqui ele está chamando de Rn, o número máximo de regiões determinadas por n retas. Também está definindo o número máximo, chamando ele de Rn.
Okay? Como se obter? Dessa forma. Duas retas quaisquer se intersectam. 3 nunca vão se intersectar em um mesmo ponto. Então vamos lá, letra A. Quando se adiciona mais uma reta na posição geral a um conjunto de n retas em posição geral, quantas novas retas são criadas? Bom, se eu tinha n retas em posição geral, então eu tenho Rn regiões, correto? Tenho Rn regiões. Aí eu vou e coloco lá a n mais 1 ésima reta, ou seja, a reta de número n mais 1. Quando eu começo a traçar, vamos colocar 3 aqui. Vamos colocar mais um pouquinho. Colocar 4. Quando eu for traçar mais uma, aqui ficou horrível, não foi? Eu sempre faço besteira quando vou fazer exemplo. Vamos traçar bonitinho assim, ó. 2. Vamos traçar mais um. Traçar mais um aqui assim. A terceira vai intersectar as duas que tinha antes. Vamos de novo. Eu estou aqui com 4 regiões. 2, 3, 4. Ok? 4 regiões. Quando eu vier com a terceira reta, quando eu começo a traçar ela, ela já começa a dividir essa região número 1 em duas. 1 e 2. Aí eu continuo. Quando ela intersecta a primeira reta, ela divide de novo em duas regiões aqui, ó. Vou colocar aqui 3, 4, eu já comecei assim, 3. Essa região aqui que era a quarta. Aí eu continuo. Aí quando ela encontra a segunda reta, ela divide de novo em duas regiões. Essa região ficou aqui a 5 e 6. Essa daqui é a sétima. Então eu tenho 7 regiões. Quando eu saio de duas que tinha 4 para 3 retas. Ok? Então o que ele está dizendo aqui é, quando eu tiver a reta n mais 1, assim que eu começar a traçar ela, eu já começo a criar uma nova região. Então eu estava aqui com uma, a dividir ela em duas. Então dessa que eu tinha, criei mais uma. Vou colocar aqui, né? Faz de conta que isso aqui é A1. Então A1, quando eu comecei a traçar a reta, eu já criei mais uma região, lá na região 1. Quando eu cruzei a primeira reta, na região, sei lá, de número 4, já criei uma nova, a 3. Aí quando eu cruzei a segunda reta, eu criei mais uma. Eu tinha uma só região, criei mais uma. A daqui não criou nada, né? Ficou na sétima. De forma que a gente tem a seguinte situação. Ó. Como tinha n retas, então eu criei uma região quando comecei e mais n regiões para cada vez que eu intersecto. Deixa eu ler a coisa toda. Começa criando uma nova região e cria uma nova região. Eu escrevi 2 vezes, eu tenho essa mania, né? Uma nova região após cada interseção com cada uma das n retas já traçadas. Então tem uma de início e mais n regiões para cada uma das n retas. Ok? Isso vai me dar o número de retas. Aliás, o número de regiões. Tá? Se isso ocorre, ele está perguntando só como é que fica. Fica dessa forma. Tá? Quando eu coloco a reta de n mais a reta de número n mais 1, eu crio uma nova quando começo e crio uma nova a cada interseção das n retas. Então eu crio mais n regiões. Então é n mais 1 regiões que são criadas. Como antes eu tinha n retas em posição geral, então eu tinha Rn
regiões. Ok? Portanto, na letra B ele pede deduza de A que Rn é dada por uma função quadrática de n e obtém a expressão. Então, de acordo com o item A, nós temos que Rn mais 1, ou seja, a quantidade de regiões com n mais 1 retas, vai ser o número que eu tinha antes, quando eu tinha n retas, mais n mais 1. E são as n mais 1 regiões que foram criadas, quando ela começou. Quando ela foi traçada, né? Quando ela começa, cria uma nova região, e a cada interseção das retas, ela cria uma nova. Como são n retas, n regiões novas. N regiões novas. Então, n mais 1 regiões. Além das que já tinha. As que já tinham era Rn. Ok? Deu para entender? Sim, né? Aí, essa aqui é uma lei de recorrência. Né? Se eu trouxer esse carinha para cá, eu vou ter Rn mais 1 menos Rn igual a n mais 1. Aí ele diz, isso aqui é uma PA, uma progressão aritmética, e, portanto, o seu termo geral é de grau 2. É um polinômio de segundo grau. É uma coisa assim que ele fala. Mas fica um negócio meio esquisito. Que isso é uma PA, é claro, né? Essa diferença não é o R, não. É a diferença, que é esse número. Esse número é uma PA. De razão 1, né? Porque o N vai estar variando em 1. 1, 2, 3, uma reta, duas retas, três retas. Então vai estar variando em N. Então isso aqui é 2, mas é 2, 3, 4, 5. Né? Então é uma PA de razão 1 e de primeiro termo 2, que é quando o N é 1. Ok? Então isso aqui é uma PA. Mas isso não importa para mim não. O que importa é isso aqui. Que um termo menos o anterior é igual ao índice do termo maior. É isso que vai ser usado. Rn, que é o que eu quero calcular. Rn vai ser Rn menos Rn menos 1 mais Rn menos 1 menos Rn menos 2. Observe que se eu somar esse cara com esse cancela, ficando o Rn, que é o que eu tenho. O próximo, quem é que é o próximo par de somas? Vai ser o Rn menos 2 menos o Rn menos 3. Aí o Rn menos 2 cancela esse. E o menos vai cancelar o próximo. Os últimos é R3 menos R2. Aí esse R2 cancela esse. Esse R3 cancela o R3 que tinha aqui, porque o que tinha aqui antes é R4 menos R3. Esse cancela esse. E por último, eu vou ter que R2 menos R1. Esse R1 vai ter que cancelar esse. Ou seja, eu vou ter que somar R1 aqui no final. Sozinho. Vai cancelar esse. Então nós temos na brincadeira. Esse cara cancela o próximo. Esse cara cancela o próximo. Esse cara cancela o próximo. Esse cara cancela esse. Ficando só o primeiro, que é o que eu tinha aqui. Acontece que essa diferença, por definição da sequência aqui, ó, da lei de recorrência, é esse índice maior. É o n. Essa diferença é n mais 1. Opa, n menos 1. O próximo é o n menos 2, etc, etc. Aí, aqui é o 3. Aqui é o 2. E aqui eu não sei, é R1. Só vou substituir no final, mas poderia calcular, né? R1 é quando eu tenho uma reta, duas regiões. Então isso aqui é 2. Mas deixa ele aqui. Aqui é uma soma de uma PA. Primeiro termo 2, último n. Então, primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos. Como começa em 2 vai até n, se começasse em 1 e fosse até n, era n. Como começou em 2, ficou 1 de fora. Então é n menos 1 termos. De 2 até n. N menos 1 termos.
Então, primeiro mais o último termo, vezes o número de termos dividido por 2. Isso é a soma dessa PA. Mais o R1. Esse produto dá isso, né? E R1, como eu já falei, é 2, né? Porque quando eu tiver uma reta, estou dividindo um plano em duas regiões. 2. 2 vezes 2, 4. Menos 2 mais 2. N2 mais N. N2 mais N mais 2 sobre 2. Isso aqui é o Rn. Portanto, temos que Rn é dada por uma função quadrática. Rn igual a N2 mais N mais 2 sobre 2. Ok? Que é uma outra forma de fazer, né? a questão. Diferente lá de MA12. Claro que lá em MA12 isso aqui se faz brincando, né? Porque é muito simples, porque aqui é constante e aqui também é constante. Então você não precisa nem usar o teorema, você tem que R1 é 2, R2, aí vem para cá que é quando o N é 1, então R2 é R1 mais o 1 mais 1, 2. Aí o R3 é R2 mais o 3, etc. Rn menos 1 mais N. Aí quando soma membro a membro, eu vou cancelar, eu vou ficar só com Rn e vou ficar com esse 2 mais 2 mais 3, né? Vou ficar com 2 mais 2 mais 3 mais 4 mais etc. mais N. Que é exatamente, isso aqui é exatamente isso. E o R1 aqui, que é esse 2 aqui. Então, Rn é 2 mais essa soma, que é essa daqui. Não vou fazer não. Então, assim, sai numa linha também, né?